2018 eu resolvo morar nessa casa, e morar numa casa demanda toda uma lógica de vida e uma dinâmica totalmente diferenciada. E aí a relação com essa casa aqui, com os objetos que nela estão expostos, né, surgiu de uma forma muito gostosa, assim, o processo todo, sabe, assim. Eu comecei a pensar a casa, a partir do momento que eu vim morar, não o espaço pelo espaço, mas assim, eu tentei fazer essa relação dos objetos que eu tinha, como é que esses objetos iriam dialogar com esse espaço. Então assim, cada canto daqui da casa foi pensado, né, por mim. Não tive, então, coisas que eu via observando no decorrer enfim, coisas que eu vinha observando no decorrer da minha vida, pedaços, fragmentos de memórias que eu tinha. Então, assim, cada espaço desse, ele foi construído dentro dessa perspectiva. Então, assim, eu tenho uma afinidade, uma relação muito grande com a questão da arte popular. Então, assim, é algo que me apetece, algo que me estimula, gosto de ver, gosto de apreciar. Então aqui na minha casa eu tentei construir uma narrativa desses objetos, dialogando com a minha história de vida, com as coisas que eu venho buscando. Então assim, cada vez que eu viajo, né, tento sempre observar coisas que eu acho que de repente combinam comigo, combinam com a casa. E aí esse processo todo da montagem da casa, ela foi sendo feita assim de uma forma muito gradativa, mas de uma forma também muito descompromissada com uma linearidade de estética ou com a linearidade de pensamento, né? Então, os espaços eles foram construídos dentro dessa perspectiva. É um dos meus programas preferidos, assim. Eu acho que o ato da gente se deslocar, né, do nosso mundo, para se defrontar com a outra realidade, com uma temática proposta dos museus em diversos espaços, eu acho que isso faz parte de uma formação humana, de uma formação cultural. Isso amplia o nosso repertório cultural e social. Então, assim, frequentar por esses ambientes de museus, galerias de arte, eu acho que é uma coisa assim, essencial, que as pessoas devem estar exercendo esse movimento todo. Eu acho que isso só tende a abrir nossas formas de ver, de pensar a vida, né, de dialogar também com a estética do cotidiano, né, com a estética também que é fora de um universo que muitas vezes a gente desconhece. Bom, a primeira coisa, eu queria um lugar agradável, uma sala agradável que eu pudesse me sentar, olhar para os produtos, olhar para os objetos e tudo mais, e também, assim, respeitar muito a questão da natureza, do verde, né, que eu gosto muito. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma planta aqui do lado de fora que ela começou a invadir a janela, e aí eu comecei a achar que isso seria bacana, né, então a planta vai meio que dialogando com os objetos, com a composição da casa. Então, assim, eu tenho aqui um pequeno acervo e variado aqui na minha sala de objetos, basicamente de artistas brasileiros, né? Também tem algumas coisas que eu comprei fora, mas, assim, a questão da arte, da cultura popular, ela é bem presente, bem marcante aqui. Então, eu tenho desde as carrancas de Ibimirim, como algumas pinturas de alguns artistas daqui mesmo, de Olinda, de Recife, e a própria organização do espaço antes de compor com os objetos, né? Então elas meio que dialogam. Então, assim, eu troquei o piso da sala, eu revesti a parede com um outro tipo de produto mais artesanal, justamente para poder criar esse clima de envolvimento mesmo com a questão da arte popular. Então, assim, um vermelho numa parede, eu acho que dá um destaque grande, então eu coloquei isso, misturei. Eu gosto muito de cor, né? Então, assim, se você ver, tudo aqui é muito colorido também, e ao mesmo tempo também tem uma certa sobriedade, um ar bucólico, né? Eu acho que arte e poesia, elas são dois universos que estão ali em constante processo de conversa, de diálogo. Então, para mim, a minha sala aqui, ela foi composta nessa perspectiva mesmo, da poesia, da arte e de como essas coisas rebatem dentro de cada um de nós. Então, assim, sempre quando chega alguém aqui em casa que olha o impacto
primeiro, assim, arrebatador é na sala. Você chega, você já vê uma sala meio diferente, né? Então, isso me lembra um pouco uma amiga minha, que ela veio aqui com a filhinha dela, acho que tem uns 7 anos, 6, 7 anos. E aí a menina, quando chegou, a menina calada, assim, só fazia olhar de um lado pro outro, pra cima, pra baixo. E no decorrer da visita, aí a menina se vira assim, mamãe, a casa do seu amigo não parece uma casa de pessoas morarem. Aí eu olhei pra cara daquela menina e disse assim, por quê? Aí disse, não, sua casa parece uma galeria de arte, um museu, menos uma casa de se morar. Aí eu achei bacana, assim, esse tipo de intervenção que ela fez. E, de repente, eu acho que isso às vezes falta, né? Eu acho que isso vai muito da identidade de cada um. A minha casa, ela tem uma identidade, ela tem a minha identidade, né? Que ela pode ser agradável para uns, pode não ser agradável para outros, mas para mim ela representa aquilo que eu busco, aquilo que me enche os olhos de tesão, de desejo, de força, né? Então o espaço ele foi composto dentro dessa perspectiva, né? Acima de tudo um espaço que eu pudesse me sentir bem, um lugar aconchegante. Olha, essa garimpagem dos objetos que eu tenho aqui na minha casa, ela é feita a partir, basicamente, de viagens que eu faço, né? Então, assim, eu adoro viajar e adoro comprar também, né? Mas, assim, também não compro qualquer coisa, né? Então, eu tento sempre aprimorar o olhar para aquelas coisas que eu acho que têm uma identidade própria. Eu gosto, quando eu adquiro um objeto, eu gosto de saber da história desse objeto, quem construiu, como construiu, qual o contexto que isso tudo surge. Ultimamente, o que tem despertado muito minha atenção e gosto por adquirir são os objetos religiosos. Então, assim, ex-votos, imagens sacras. Então, assim, eu tenho um pequeno tesouro aqui de algumas peças que eu venho garimpando ultimamente. Eu tenho feito algumas viagens para algumas cidades mineiras para adquirir esses objetos e também com alguns colecionadores também, pessoas que trabalham com esse tipo de produto. Então, a relação afetiva que eu desenvolvo com esses produtos é muito... eu acho que talvez, inconscientemente, seja uma relação de resgate de algumas memórias que eu fui adquirindo. Então, assim, por exemplo, eu tinha uma tia que ela tinha uma casa antiga, os objetos também eram antigos. Então, assim, eu acho que, de uma certa forma, isso me impactou e me influenciou muito na forma como eu penso as coisas da minha vida. Não que eu seja uma pessoa religiosa, não sou, não frequento igreja, enfim. Bom, assim, eu busco construir uma linearidade no pensamento, assim, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho essa sala daqui que a gente está agora, que é uma salinha mais religiosa, né? Então, assim, a questão da madeira, dos próprios matéria-prima, né? Eu acho que elas dialogam muito. Então, eu tenho pintura, eu tenho escultura, né? Eu tenho alguns objetos, então... Esses espaços, assim, que são pensados, às vezes é um microespaço que eu tenho ali, mas eu procuro construir uma narrativa nesse microespaço com uma determinada temática. Mas também não me prendo, nem me aprisiono nesse tipo de conceito, não. Às vezes eu acho que um produto mais contemporâneo, uma coisa assim mais... dialoga perfeitamente com o clássico, com o barroco, com umas questões mais tradicionais. Então, assim, eu não me fecho muito dentro desses conceitos, tem que ser X, tem que ser Y. Não, eu acho que a mistura, desde que exista um diálogo entre elas, eu acho que é extremamente válido.